Olha só, quando eu falo de industrialização e urbanização juntas, é porque elas têm relação. E a gente vai ver essa relação na aula de hoje. Vamos entender como é que aconteceu o processo de industrialização brasileira, que nós já falamos sobre ele em aula de formação econômica do Brasil, e vamos entender como esse processo levou à urbanização que a gente conhece nos dias de hoje. Primeira coisa aqui, ó, quais são os fatores que levaram o Brasil a urbanizar? Você precisa lembrar dois pontos. Os pontos atrativos que estão presentes nas cidades. Esses pontos atrativos da cidade é a atração da população, que atrai as populações, melhores condições de vida, maior expectativa de vida e de emprego, saúde e educação. Então isso tem como acesso mais fácil na cidade, não que não tenha no campo, mas tem de forma mais fácil na cidade, então atrai mais. E tem os fatores repulsivos, que são os do campo, presente no campo. Esse fator é a mecanização da agricultura, diminui a oferta de emprego no campo. Quanto maior a mecanização no campo, menor é a oferta de emprego, então tu vai precisar ter uma mão de obra mais qualificada para trabalhar com essas máquinas. A mão de obra pouco qualificada, ela não vai precisar estar no campo neste momento. Outra coisa é a concentração de terras, que aconteceu com a gente viu em agricultura, como o processo histórico do Brasil levou a uma concentração de terras muito grande. E outra questão é a falta do apoio governamental. Aqui fica uma dúvida que talvez você tenha, que eu posso te ajudar. Professor, afinal de contas, o que é a urbanização então? Olha só, se é atrativo na cidade, se é repulsivo no campo, é a movimentação migratória da população do campo para a cidade. Isso é urbanizar. Urbanizar é o processo de aumento da população da cidade em detrimento da população do campo. Ah, professor, isso não é êxodo rural? Sim, o êxodo rural ele faz parte do processo de urbanização. O êxodo rural ele explica como é que acontece esse movimento, como é que a população sai do campo em direção à cidade. Então se liga aí. Processo de urbanização do Brasil, algumas fases, organizei elas aqui, dá uma olhada no material, vou mostrar agora para você, olha aí na tela. Então, nessa tela você viu aí que no século XVI, basicamente a urbanização do Brasil era no litoral, os aglomerados urbanos, era um período da colonização, produção extrativa do pau-brasil e a economia canavieira. Então, no século XVI, tu tinha tudo no litoral. Tu tinha o pau-brasil, que era a principal economia, daqui, depois a cana-de-açúcar, que também é na zona da mata do Nordeste. Então tu tinha uma estrutura econômica formada no litoral. Então os primeiros aglomerados urbanos que vão acontecer no Brasil no século XVI, algumas vilas, a Vila de São Vicente, por exemplo, que vai surgir, vai dar origem mais tarde a São Paulo. Então essas formações, elas começam no litoral por conta da economia que se tem naquele momento. Entre o século XVII e XVIII, tu tem a interiorização. Por quê? Por conta do ouro, o ouro ali nas Minas Gerais, coisa e tal. Então, se descobriu uma quantidade muito grande de ouro ali, então se interiorizou o movimento aí dos bandeirantes, interiorizando o Brasil, primeiro para caçar índio, depois atrás do ouro, então foram interiorizando. E a pecuária também. A pecuária, como os bois eram criados soltos, muitas vezes iam mata dentro e se embrenhavam aí pelos sertões do Brasil, e para ir atrás desses bois, para ir atrás dessa boiada, então iam também as pessoas buscarem, e acabavam entrando aí mata dentro e conhecendo novos lugares, formando novas localidades, formando novos povoados aí que deram origem às cidades também. Uma outra questão importante é aqui entre o século XIX e o início do século XX. Nesse período, o café era o principal produto da economia brasileira e ele gerava muitas riquezas. Ele foi importantíssimo, então, na formação das cidades, na formação urbana,
porque o lucro desse café fazia com que as famílias abastadas aí da cafeicultura fossem morar nessas áreas urbanas, nessas cidades, nessas regiões urbanas. Então o sudeste e o sul do Brasil, que tinham essas cidades aí negociando café, produzindo café, então tiveram aí importante crescimento urbano. O Vale do Paraíba, o Oeste Paulista e o Noroeste do estado do Paraná. No século XX, após 1930, tu tem, e muito intenso a partir da década de 50, segunda metade do século XX, tu tem o Sudeste com a infraestrutura do café, que vai gerar aí as ferrovias, as rodovias, os portos, toda essa estrutura vai ter o processo de industrialização. Então a industrialização lá da era Vargas de 30, do JK de 1950, ela vai atrair essa população para as cidades, vai atrair essa população do campo para a cidade e a urbanização vai acontecer. Tanto que no Brasil, tu vai ter aí um período histórico aqui, ó, que até a década de 40, 50, tu tinha uma população urbana muito menor do que a população rural no Brasil. E a partir de 1965, aproximadamente, década de 60, tu tem uma inversão nesses dados. O Brasil passa a ser um país mais urbano do que rural a partir da década de 60. E de 70 em diante essa diferença ela só vai aumentando aí com o passar do tempo. Fatores da urbanização, ó, por que urbanizou? Primeiro, mecanização do campo, fica ligado, sempre cai isso, tá? Mecanização do campo. Outra, industrialização na cidade. Então, mecanizou o campo, faltou emprego, industrializou a cidade, sobrou emprego, sai do campo, né, vai para a cidade, meu. Então, é o que acontece com a população ali. Crescimento da população e longevidade, isso é um outro fator importante, tá? A população cresce muito, sobretudo na segunda metade do século XX. Cresce muito, e esse crescimento exponencial da população do século XX, da segunda metade do século XX, faz com que a cidade cresça mais. Tu tem mais gente vivendo na cidade, e ela atrai mais gente, muito crescimento tu vai ter então nesse período. Algumas características da urbanização brasileira para não esquecer. Urbanização rápida, esse processo foi extremamente rápido, então isso é característica de país de industrialização tardia, que é o caso do Brasil, né? Que industrializou não junto com as revoluções industriais, mas no século XX de uma hora para outra, que foi o caso do Brasil. Foi desorganizada a nossa urbanização, então não teve um processo de organização, não, aqui vamos construir isso, aqui aquilo, enfim, organizar a construção da cidade, ela foi crescendo conforme ia acontecendo. E formação dos assentamentos urbanos subnormais. Com essa desorganização, isso que a gente chama de assentamento urbano subnormal, comumente é chamado de favela, tá? Então, o nome correto é assentamento urbano subnormal, ou seja, uma localidade onde as pessoas vivem abaixo da normalidade nas cidades, tá? Então, isso são características da nossa urbanização. Agradeço então a atenção de vocês em mais uma aula. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!